Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. Feliz Páscoa, mais uma vez. A gente encerrou essa oitava Pascal e começa esse segundo domingo da Páscoa. Saúdo você de perto, de longe, de outros estados e outros países. Continuo pedindo para curtir, compartilhar, porque essa é uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, MTC, no Regional Nordeste 2. A gente saúda você e deseja que a paz, que a Páscoa do ressuscitado chegue na sua casa, na sua comunidade, nos seus espaços de pastoral, de militância e de serviço. O texto bíblico que a gente vai ler hoje, o Evangelho, é o segundo domingo da Páscoa, João, capítulo 20, do 19 ao 31. João, capítulo 20, do 19 ao 31. Ao entardecer, no mesmo dia, primeiro da semana, estando as portas trancadas onde estavam os discípulos, devido ao medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se de pé no meio deles e disse-lhes: paz para vós. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o flanco. Então os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Jesus falou-lhes de novo: paz para vós. Tal como o Pai me enviou, eu envio a vós. E dizendo isso, soprou e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os erros, lhes serão perdoados. A quem os prenderdes, ficarão presos. Mas Tomé, um dos 12, o chamado Gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos diziam-lhe: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: a não ser que veja nas mãos dele as marcas dos pregos e ponha o meu dedo na marca dos pregos e ponha a minha mão dentro do lado dele, não acreditarei. E 8 dias depois, os discípulos estavam de novo dentro de casa e Tomé estava com eles. Chega Jesus, estando trancadas as portas, e pôs-se de pé no meio deles e disse: paz para vós. Depois diz a Tomé: aproxima o teu dedo daqui e vê as minhas mãos. E aproxima a tua mão e põe-na no meu lado. E não te tornes descrente, mas sim crente. Tomé respondeu e disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Diz-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não me viram, os que não viram e acreditaram. Muitos outros sinais realizou Jesus na presença dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas essas coisas foram escritas para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que acreditando tenhais vida em nome dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, que beleza pascal esse texto, né? Que beleza. Se no primeiro domingo da Páscoa, se no domingo da ressurreição, se no tríduo pascal, a gente tem uma manifestação da Páscoa, da ressurreição de Cristo, como algo universal, que atinja todos os povos, hoje a gente tem um tema central. O tema da nossa Páscoa é a comunidade.
É o grupo onde a gente está, onde a gente exerce a nossa pastoral, a nossa militância, a nossa espiritualidade. O tema de hoje é a comunidade. A comunidade dos 12, dos discípulos, melhor falando, a gente não poderia dizer se eram só os 12 que estavam ali, ela estava a portas fechadas, com medo, assustada. Mas ainda era um entardecer do mesmo dia. João situa isso para lembrar a gente, ainda é Páscoa. Mesmo em situações de medo, é importante que a gente acentue, é Páscoa. Mesmo em momentos tão difíceis, tão pesados de nossas vidas, é Páscoa. E tem um gesto bonito aí. Eles estão com medo, a portas fechadas, mas estão reunidos, estão juntos. A comunidade, mesmo em momentos de perseguição e medo, precisa estar junto, precisa estar unida. Esse é o princípio. Na comunidade aonde estamos unidos e unidas, a presença do ressuscitado se faz no meio dela, mesmo em meio a todas as dificuldades. A portas fechadas, Jesus surge e se põe no meio deles. Isso é outro símbolo bonito, as portas estavam trancadas. Como é que Jesus entrou? Com a Páscoa de Jesus. A ação do ressuscitado não existe barreiras. Diante da ação do ressuscitado não existe barreiras. Agora a gente anima, provoca, interpela a ação do ressuscitado. E qual é o gesto? É mesmo em meio às portas trancadas, continuar unidos. Jesus se põe no meio deles. O gesto de estar unidos numa casa, a portas fechadas, ao entardecer do primeiro dia, dá um tom eucarístico à cena. Esse é o jeito, o momento, a forma em que as primeiras comunidades se reúnem para celebrar a ceia. Isso dá um tom eucarístico. E mais ainda, Jesus se põe no meio deles. É o momento da partilha da vida. E o ressuscitado mostra a gente qual é o contrário de medo. O contrário de medo não é coragem intempestiva, ou vamos lá, estamos juntos, que nem sempre é assim. Resistência nem sempre é ostensividade. Resistência às vezes é vamos ficar aqui, cuidando uns dos outros, umas das outras, e no momento certo a gente avança. Então, o contrário de medo é paz. Aquilo que cura o medo deles é o que Jesus ofertou. Paz a vós. É o shalom de Jesus. É a paz. É a paz. Não a paz como o mundo dá, como ele diz. Então Jesus se põe no meio dessa comunidade. Jesus oferece a paz. E a partir daí, a comunidade que está reunida mesmo com medo, a comunidade que acolhe Jesus no meio dela, ela dá sinal, ela dá resposta de que pode ser uma comunidade do ressuscitado. E aí agora a gente não está mais falando a partir daqui do primeiro grupo de Jesus, do movimento de Jesus, do Jesus que caminhou com eles. Mas a partir de agora a gente tem uma comunidade do ressuscitado. Daqueles e daquelas que vão continuar até hoje a sua missão. Depois que Jesus oferece a paz, ele mostra as mãos e o lado. Ele mostra ainda as marcas da sua vitória.
A comunidade de ressuscitados não nega a sua história de luta, de resistência, de sofrimento. Ele diz, olha, o mesmo Jesus crucificado é o Cristo ressuscitado. Não existe diferença nisso. Inclusive porque eu dizia, o tríduo pascal não são etapas para chegar na Páscoa. O tríduo é pascal. Não é a ceia na quinta-feira, a paixão na sexta e a Páscoa no sábado. Não. É a Páscoa da ceia, a Páscoa da cruz e a Páscoa da ressurreição. Tudo é Páscoa. Esse caminho todo. Jesus ressuscitado é o Jesus que nasce em Belém, que é perseguido, que os pais têm que correr com ele, fugir. É o Jesus que enfrenta dificuldades, que enfrenta a hostilidade religiosa, que vai para Jerusalém. É esse mesmo Jesus. Por isso ele apresenta a sua história. A minha história é a história de vocês. A história de chagados, de feridos que serão ressuscitados. Também os 12 serão chagados, também os seus discípulos e tantos outros mártires, mulheres e homens, serão chagados até os dias de hoje, mas com certeza ressuscitados. E o que é de nossa parte, enquanto comunidade de ressuscitados, é não apagar a história desses mártires, mulheres e homens chagados. É apresentar as marcas de seus pregos à humanidade. A gente não pode esquecer aquilo que fez Dom Oscar Romero, Irmã Dorothy, Padre João Bosco, Padre Antônio Henrique Pereira Neto, tanta gente, leigos e leigas, Rutílio e os seus companheiros. A gente não pode esquecer isso. É preciso dizer às pessoas que aqueles que hoje são nossos mártires, e muitas vezes estão em pôsteres, em fotos, em quadros de forma bem bonita e celestial, eles têm as marcas dos pregos e do lado. Jesus oferece a sua história para encorajar. E aí a gente tem a formação da comunidade de ressuscitados. Porque Jesus faz o gesto da criação. Jesus, agora, se a criação naquele início foi uma criação universal, a criação de Jesus passa pela comunidade, passa pelo grupinho, passa pelo núcleo. Aí Jesus repete o gesto da criação. E para criar, ele envia. Quando ele se põe no meio deles, quando ele oferece a paz, ele, depois de todo o processo, de lavar os pés, se eu sou seu mestre, e de fato sou, vão e façam a mesma coisa que eu fiz. Depois de tudo isso, Jesus diz, agora não é hora de vocês apenas me seguirem, irem atrás de mim e observando, fazendo uma coisa ou outra, não. A mesma missão que meu Pai me deu, agora eu dou a vocês. Como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E aí, a quem? Deixa eu ver aqui, tá? Olha, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E depois Jesus diz, paz a vós, tal como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus confere essa missão. Agora, gente, não é mais a missão de seguidores de Jesus, a gente ficar vendo o que ele fez e tentar fazer uma coisa ou outra na vida da gente, como dá do jeitinho da gente. O texto não diz isso, o texto diz, do mesmo jeito, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Nas nossas comunidades, na pastoral, no sindicato, no partido político, onde a gente está na nossa militância, a gente age de uma forma como o Pai
enviou Jesus, a gente entender assim, Jesus me enviou do mesmo jeitinho que o Pai enviou ele. É claro que Jesus sabe que isso não é uma coisa fácil. E por isso, como eu estava dizendo, faz o gesto da criação. Dizendo isso, soprou sobre eles o hálito de vida, força, o Espírito sopra sobre eles, forma a comunidade de ressuscitados e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os erros, lhes serão perdoados. A quem o prenderdes, ficarão presos. Para o Evangelho de João, o dia de Pentecostes é esse. Ora, até faz sentido. Como é que, depois da ressurreição, esses discípulos iam passar 50 dias trancados com medo, esperando que Jesus enviasse o Espírito da força, do amor, da paz, da coragem? É? Como é que ia acontecer isso? Em 50 dias os cabas tinham morrido do coração. Então faz sentido João nos mostrar que o dia de Pentecostes é esse. Tanto que o Evangelho de Pentecostes vai retomar essa cena. É? Então, Jesus oferece o Espírito Santo a eles. Crisma. Ele crisma os seus. Ele confirma os seus, dizendo... Se lembra que na Quinta-feira Santa, olha, por isso é que a quinta já é Páscoa. Na Quinta-feira Santa, eu disse a vocês que enviaria o Espírito Consolador. Vocês não iam ficar sozinhos. Voltei agora para que vocês recebam o Espírito Santo. Entendeu que tudo é Páscoa? E uma missão muito bonita. A quem vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem vocês retiverem, eles lhes serão retidos. Quem vocês prenderem, eles serão presos. Não é o gesto do julgamento do mundo. Jesus, na sua Páscoa, não nos dá, a nós e aos seus discípulos, o direito de julgar o mundo. Não. Ele nos convida a confirmar, a reconciliar o mundo. O que é pecado para o Evangelho de João é toda a ordem injusta que corrobora com aquilo que aconteceu com Jesus, que confirma, que concorda tudo o que aconteceu com Jesus. A morte dos inocentes e o afastamento total do projeto de Deus. Pecado para o Evangelho de João é se afastar do projeto de Deus. Porque isso cria uma fissura, isso cria uma discórdia, isso cria uma distância entre quem somos e aquilo ao qual Jesus nos enviou, aquela missão a qual Jesus nos enviou. Isso cria uma distância entre as duas coisas. Então, quem entende que é preciso retomar esse caminho de justiça, de paz, de solidariedade, de amor, que são praticamente dons, experiências, heranças da vida pascal, da vida do ressuscitado. Quem entende que é preciso retomar isso é perdoado, ou seja, é reconciliado com essa comunidade de ressuscitados que Jesus está formando. Nós fazemos parte dessa comunidade de ressuscitados que Jesus está formando. Agora, quem se descola do projeto de Deus, quem insiste em defender a sanha, a ira das guerras que a gente está vendo, quem mesmo assim se diz cristão e bota lá no Instagram cristão em versículo bíblico e apoia o que Trump está fazendo com o nosso mundo, apoia o que os seus vassalos dos outros países estão fazendo com este mundo, não estão reconciliados com Deus. Porque diante disso tudo, o sinal, o símbolo que a gente tem diante dessa guerra toda é o ressuscitado, com as chagas nas mãos, dizendo: paz a vós. Paz a vós. Não é guerra. Não é ouvir o que Trump disse.
Nas próximas horas, nós vamos matar uma civilização. Isso é satânico. Isso não é frase do ressuscitado. Então, quem se diz cristão e se cola isso, apoia esse tipo de coisa, está preso. Está preso no seu pecado. Está preso no pecado que é apoiar uma ordem injusta. É dar apoio aos sinais de morte, enquanto pregamos os sinais de vida. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para uns, vitória para outros, porque chegamos e apontamos para a ressurreição. É o Sírio Pascal. O Sírio Pascal nos lembra isso. O Sírio Pascal é uma coluna. É uma vela de cera que representa uma coluna firme e sólida, que é a coluna do ressuscitado, é a luz dele. Mas o ressuscitado traz a sua história. Por isso a cruz. A cruz, aonde o cordeiro foi imolado. O cordeiro do Sírio, ele foi imolado, mas ele está vivo. Mas ele está de pé, não está morto. É um símbolo bonito que a gente encontra no livro do Apocalipse. O cordeiro foi imolado, mas vive. Por isso, no Sírio tem as chagas, os pregos. Não sei se está dando para ver. No Sírio nós temos os pregos, as chagas. Nós não ocultamos essa história. É por causa do ressuscitado, que foi chagado, que a gente não quer mais uma humanidade chagada, ferida. A mensagem de Jesus é paz a vós. Recebam o Espírito Santo e reconciliem esse mundo. Quem quer voltar para o meu projeto de justiça, de paz, volte. Quem não reconhecer a ordem injusta que aí está, não será reconciliado. Isso é um gesto bonito e a comunidade de ressuscitados está ali. A segunda parte do texto tem a ver com Tomé. E aí podem discordar algumas pessoas, mas eu estou com o teólogo Francisco Cornélio, que é um dos nossos irmãos teólogos, Padre Francisco Cornélio, que é teólogo das comunidades. É um amigo querido, nós fomos contemporâneos de seminário. Fizemos o primeiro período de filosofia juntos. Gosto muito dele. Ele tem um blog muito bom, chamado Por Causa de um Certo Reino. Acho que vocês deviam dar uma olhada lá. Ele nos ajuda a entender umas coisinhas. Veja, a gente vem fazendo uma injustiça com Tomé. Olha, Tomé é a figura do que não crê, Tomé não estava crendo, Tomé não acredita. Tomé é o que não tem fé no grupo. Não é bem assim, não. Acho que não é bem assim, não. Primeiro, o grupo estava trancado na casa por medo. O gesto é bonito, eu disse. Mesmo com medo, estão juntos. Mas Tomé não estava lá. Se Tomé não estava lá, a gente pode entender que Tomé não estava com medo, não. Tanto que Tomé é aquele que, ao saber que Jesus ressuscita Lázaro e querem pegar ele, Tomé é quem chama os outros e diz: vamos para lá morrer com ele. Vamos também nós morrer com ele. Então, Tomé tinha uma boa vontade, uma força, que não devem ser julgadas aqui de uma maneira que Tomé não tinha fé. Os outros discípulos também não acreditaram quando as mulheres falaram. Ora, se os outros tiveram direito de não acreditar, por que Tomé é o único que não tem fé? Os outros também não acreditaram. Lembram disso, né? Elas chegaram e eles disseram que elas estavam doidas, estavam malucas, né? Eles não acreditaram. Eles acreditaram porque Jesus se pôs no meio deles. Então Tomé também tinha direito de só crer se Jesus aparecesse.
Eu não estou dizendo que está tudo bem. Não confiar na palavra das suas irmãs, né, das companheiras que estiveram com Jesus lá no pé da cruz. Isso não é bom. O que eu estou dizendo aqui, Tomé fez a mesma coisa que os outros. Por que Tomé é o exemplo do que não crê? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Porque isso reforça uma leitura machista da Bíblia. Tomé não tem fé porque os seus irmãos, os homens do grupo, disseram e ele não creu naquilo, ele não acreditou. Ora, mas as mulheres disseram para os homens. Não, mas as mulheres, você sabe, as mulheres a gente não escuta tudo, né? Tem exagero, a gente tá meio maluca. Quer dizer, a gente reforça uma ideia machista, que os discípulos tiveram direito de não acreditar, porque foram as mulheres do seu grupo que falaram. Mas quando eles viram, e agora são os homens do grupo falando, Tomé está errado, porque não acreditou. Percebe que a gente corre o risco de fazer uma leitura machista desse texto? Se a mulher falar, eu tenho direito à dúvida. Se o homem falar, não. Parece muito com a forma como muitas mulheres são recebidas em algumas delegacias para denunciar a violência, né? Quem está lá na ordem do dia para acolher, muitas vezes paira enormes dúvidas em uma pessoa que já está fragilizada. Então, cuidado. Se eles tiveram direito de duvidar das mulheres, Tomé também tinha direito de duvidar deles. Agora, que a gente usa isso didaticamente, pedagogicamente, para falar com as nossas comunidades, aí é uma outra história. Porque esse texto da comunidade joanina, a comunidade que escreve esse evangelho, ele tem um sentido, ele tem um contexto e ele tem um pretexto, que é um dos grandes problemas das primeiras comunidades do primeiro século, era uma certa distância, ou um ciúme talvez, ou uma hierarquia tácita ali, de que os que foram testemunhas de Jesus, os que viram Jesus e conheceram, estavam acima dos que não viram. Veja, para essa comunidade chegar até hoje, 2000 anos depois, se esse tipo de rivalidade continuasse, a gente não estava aqui falando. Porque como eu que nasci em 1985, 1985 anos depois da história da salvação, como é que eu estou, evidentemente não é 1985 fechado, Jesus passou cerca de 30 a 36 anos, né, na caminhada, mas estou dizendo de uma forma geral, como é que eu posso testemunhar Jesus se há quase 2000 anos depois foi que eu nasci? Então, se esse tipo de rivalidade continuasse, a gente ia ter problemas sérios até hoje. Então, Tomé é usado, vamos dizer assim, para essa explicação. A dizer que Tomé é o símbolo dos que não creem, está complicado. A gente está sendo injusto, porque todos duvidaram. Todos duvidaram. Jesus aparece de novo a Tomé. Tomé, o chamado gêmeo. É interessante que o texto bíblico lembre isso para a gente, que Tomé é chamado gêmeo, e nunca faça menção a quem era esse gêmeo. Talvez para dizer, o gêmeo de Tomé é você, sou eu. Nós somos os gêmeos de Tomé. Nossas dúvidas, com fraquezas, com correções, mas também com a experiência da profissão de fé bonita que Tomé fez. Não é só, nós somos o Tomé só nas coisas ruins, não. Não, também somos o Tomé nas coisas boas, na profissão de fé que Tomé faz, que nenhum fez ainda. Veja, Tomé estava lá, Tomé diz, né? Tomé escuta eles dizer, vimos o Senhor, e ele faz aquilo que os outros fizeram, apenas de maneira mais explícita. Olha, se eu não tocar nas chagas, para distinguir ele dos outros,
Eu não creio nisso. 8 dias depois, olha aqui, estamos na 8ª Pascal, segundo domingo da Páscoa. Os discípulos estão reunidos de novo na casa, de porta trancada. Tomé está lá com eles. Jesus se põe no meio deles de novo e diz: paz a vós. A paz esteja com vocês. O ressuscitado agora saúda com a paz. A comunidade de ressuscitados tem como símbolo a paz. E diz: Tomé, coloca as mãos aqui na minha mão, no meu lado. Vê, não seja descrente, creia. E Tomé faz a profissão de fé justamente com aquilo pelo qual Jesus foi condenado. Ele merece morrer porque se chamou Filho de Deus. Essa foi a acusação. Tomé transforma essa acusação em louvação. É por isso que a cruz é a glória de Deus também. Porque é da cruz que Tomé tira o seu louvor. Meu Senhor, como ele disse na Quinta-feira Santa, eu sou mestre e Senhor, mas eu sirvo. Ou seja, meu Senhor para Tomé é o servidor e meu Deus. O nosso Deus é um escândalo para a gente, porque ele é servidor. E ali ele também crisma Tomé, ele também inclui Tomé. Mas aí a comunidade joanina, ela responde com esse evangelho àquela birra, aquela guerra interna entre nós vimos Jesus. Vocês não. Né? Como eles disseram, vimos o Senhor, mas nós não vimos. A gente é menos cristão? Como é isso? Nós valemos menos na comunidade de fé porque vocês viram e a gente não? Então Jesus responde a isso dizendo: bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Bem-aventurados os que irão me ver, os que não irão me ver, mas vão acreditar e vão testemunhar a vida inteira. E graças a estes e estas que as nossas comunidades vão se renovando. Olha, Valmir, eu não vi Jesus. Eu não andei com Jesus. Nem figuração de paixão de Cristo eu fiz na escola. Por que eu amo Jesus, conheço Jesus, sei de seu projeto e quero seguir nele, quero morrer nesse projeto? Porque homens e mulheres, discípulos e discípulas, gente muito boa, gente que já está na glória de Deus, tenho certeza, me anunciou Jesus com a alegria do ressuscitado que eu não esqueço. Eu lembro da tia Juraci, de Dona Jura, que era uma catequista no nosso bairro, que me catequizou. Eu creio em Jesus por causa de Dona Jura. Eu creio em Jesus por causa de Helena, uma senhora muito simples, da Pia União das Filhas de Maria, que era praticamente a irmã Dulce do nosso bairro, aqui no meu bairro. Eu creio em Jesus por causa de Baixinho, seu Zé Baixinho, que era do Encontro de Irmãos. Um homem de justiça, de militância, um homem que ia evangelizar nas casas. Mas nas eleições passadas, ficou muito feliz quando viu que o fascismo no nosso país não ia ter vez. E a gente ia conseguir de novo trazer, né, democracia. Gente boa, santa, que eu conheci. Eles que me ofereceram Jesus. Eu creio em Jesus por causa deles. Se eles não tivessem passado por mim, talvez eu não tivesse no projeto de Jesus. Então esse texto dá conta de dizer: todos e todas nós somos testemunhas do ressuscitado. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, vamos dizer assim, ainda não está completa. Eu não estou dizendo isso teologicamente, tá certo, pessoal? Eu estou dizendo isso metaforicamente. Do mesmo jeito que São Paulo dizia que
ele completa nele a paixão de Cristo, os sofrimentos de Jesus, ele completa em sua própria carne, a gente pode dizer também, metaforicamente, que a gente completa a ressurreição de Jesus nas nossas vidas. Então, se as nossas comunidades estão se organizando, é Páscoa. Se a gente está na militância junto e está buscando vitória, é Páscoa. Se a gente está com a classe trabalhadora unido, é Páscoa. É isso. E a gente tem muito que lutar nos próximos dias. A escala 6x1 ainda está aí sendo pautada e a gente precisa ir para a rua. A gente precisa ir para a rua. Aqui no nosso estado, Pernambuco, a gente vê mais uma vez um ataque, uma forma velada de não garantir direitos aos enfermeiros e às enfermeiras. O governo do estado está incorporando gratificações ao salário para dizer que já paga o piso salarial. Gente, quem conhece a enfermagem sabe o que é luta, dificuldade. Enfermeiro nenhum tem só um vínculo de trabalho, precisa ter dois para ter dinheiro na vida, para poder se manter. Olha, tem gente que diga, e eu concordo, é um serviço quase análogo à escravidão. E a gente vê esse tipo de coisa, esse tipo de roubo de direitos. A gente tem muito que lutar nas nossas comunidades. Como é que a gente vai enfrentar isso tudo? A comunidade reunida, e Jesus tem que estar no meio. O seu projeto, a sua força, a sua história e a sua Páscoa tem que estar no meio das nossas comunidades. Vamos seguir juntos, gente. É Páscoa. O sinal de que a gente está se organizando é Páscoa. Eu concluo esse nosso momento com uma pequena oração. Eita, eu desmarquei a página. Achei, olha que coisa boa. É uma oração do cristianismo. Ao Senhor Jesus, de Ângelus Silésios. Aproximo-me de ti, Senhor, como do meu raio de sol, que me dá luz, que me aquece e me torna um ser vivo. Só então de mim te aproximas como da terra. Logo meu coração será a mais bela primavera. Uma boa semana para todos e todas. Ressuscitemos, minha gente, nas nossas comunidades, nos grupos, na pastoral, no sindicato, na militância, nos movimentos. Ressuscitemos. Gostou do que acabou de ouvir? Do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.